Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Pastor Mauro Alves, chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Estamos chegando aqui para trazer mais um assunto bem interessante, como os demais que nós temos já trazido aqui, temos discorrido. Nós vamos trazer mais esse assunto aqui, porque um assunto também que é objeto de debates, né, por muitos teólogos, nas academias, e eu acredito que vai trazer luz aqui para o nosso entendimento sobre esse assunto, que tem relevância, sim, não obstante muitos dizerem que não é relevante, mas, na verdade, tem um alto índice, um alto grau de relevância. Permita-me ler aqui um texto na palavra do Senhor, depois eu quero ler um outro texto que está correlato, né, está linkado com esse daqui. No livro do profeta Daniel, no capítulo 10, eu quero ler com bastante atenção, é um texto um pouco extenso, mas o assunto que eu vou falar é esse que está passando aí no rodapé, Gabriel ou Jesus? É uma pergunta. O texto, o pano de fundo que nós vamos tratar aqui, é sobre uma das visões do profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia, né, no cativeiro babilônico, no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, quando ele tem a visão de um ser celestial que vai se apresentar para ele, né, e ele já tinha passado por um momento, estava passando por um momento de jejum já de 21 dias, estava consagrando para poder entender algumas coisas que ele ainda precisava entender a respeito de todas as profecias, de todo aquele cenário profético que Deus estava revelando para ele, e ele precisava entender muita coisa ainda. Então ele vai ter essa visão de um anjo, um ser celestial, um ser angelical, que vai falar para ele sobre acontecimentos dos últimos dias. Então, vou começar a ler aqui a partir do versículo 1. Se você tiver um exemplar da Bíblia aí, né, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, o livro do profeta Daniel também é um livro apocalíptico, né? Assim como o próprio Apocalipse no Novo Testamento, e o livro do profeta Ezequiel também, porque Ezequiel e Daniel são os únicos dois profetas que vão atuar, vão vaticinar durante o período do cativeiro babilônico. Embora Daniel estivesse no palácio, né, ou nas províncias, porque ele era governador, né, de 120 províncias, mas ele era um profeta que estava no palácio, enquanto Ezequiel estabeleceu a sua residência junto ao rio Quebar, né, por ali ele casou e ficou por ali. Mas os dois foram levados cativos, embora Daniel tenha sido levado na primeira leva, né, no ano de 605, 606 a.C., e Ezequiel na segunda leva, porque eles foram levados em 3 levas para a Babilônia, Ezequiel provavelmente na segunda leva, no ano 597 a.C. Então, observem, capítulo 10, a partir do versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, que já é o Império Medo-Persa que está em evidência no poder, né? Já tinha caído o Império Babilônico. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, foi trocado o nome dele, né? Daniel para Beltesazar, que é servo de Belt, né? Uma das divindades da Babilônia. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias, né? Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, que na verdade é o rio Tigre, né? Ali na região onde hoje é o Iraque. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz, que é um ouro especial, né? Ofir ou ufaz. O seu corpo era como uma turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze
astacalado, né, o bronze polido, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Observem que esse texto está linkado, quero ler também aqui já, fazer uma correlação com o texto que está no livro do Apocalipse, que é o outro livro apocalíptico, que aqui já é uma visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Observem, capítulo 1, versículo 10 em diante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma voz como que de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro. E aqui a voz é como que de trombeta. Lá no Antigo Testamento, a visão que Daniel teve é voz como que de muitas águas. Quando a Bíblia fala voz como que de trombeta, é a voz do filho. Quando a voz é como de muitas águas, é a voz do pai, mas é o filho que fala por ele. Olha o versículo 11, que dizia: o que vês, escreve, que é Jesus falando, num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Essa voz ele estava ouvindo ela por detrás dele. Olha o 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, representa as igrejas, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Olha a similaridade com o avistamento que teve, a visão que teve Daniel. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, ao bronze polido, numa outra tradução, como se tivesse sido refletido numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Perceberam? A similaridade, a correlação com a visão que teve o profeta Daniel. A grande maioria não vou dizer a grande maioria, mas muitos teólogos, eles vão taxar ou bater o martelo, ou vão relacionar esse personagem que Daniel vai ver com o anjo Gabriel. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, à luz da Bíblia, vou fazer aqui vou dar uma olhada mais detalhada, e vou fazer uma hermenêutica do capítulo 10 todo, para vocês perceberem que esse personagem não se trata de Gabriel, mas do próprio Jesus, que isso é chamado teofania no Antigo Testamento, que ele vai se apresentar para Daniel para poder trazer a resposta da oração dele de 21 dias. Voltando para o texto de Daniel, no capítulo 10 e o 4, versículo 5 diz: levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, seus lombos tingidos de ouro fino de ufaz, seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão, muitas águas no caso. Eu só, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Quer dizer, houve uma mudança de ambiente naquele momento. Uma perplexidade, né? Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura, quer dizer, o semblante dele descaiu, né? Decaiu, em desmaio, e não retive força alguma. É uma visão sobrenatural mesmo, né? De um ser celestial. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que se movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Isso daqui é uma redundância, né? É uma duplicidade de linguagem, porque não tem como se levantar mesmo sobre as mãos, tem que ser sobre os pés. Porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim em 21 dias.
E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, isso aqui é algo interessante, porque essa palavra, um dos primeiros príncipes, denota para nós, embora esteja nas entrelinhas aqui, que existe outros príncipes ou outros arcanjos da mesma linhagem ou da mesma hierarquia de Miguel. Mesmo que a Bíblia não trate arcanjos no plural, sempre no singular, mas esse texto mostra que há possibilidade, sim, de que exista outros que tenha a hierarquia de Miguel. Veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha a Bíblia se interpretando e dizendo que esse acontecimento seria para os últimos dias. Aqui aparece um problema para a gente definir ou bater o martelo que trata-se de Jesus, porque ele está dizendo no versículo 13 que ele precisou da ajuda de Miguel para poder vencer o príncipe do reino da Pérsia, porque é uma batalha espiritual aqui. Se é Jesus, o príncipe do reino da Pérsia aqui, ele é um tipo, né, de Satanás, do reino que está no espaço, arregimentado por Satanás, né? E se ele é Jesus, esse ser, por que ele precisou da ajuda de Miguel? Porque no céu existe hierarquia. Jesus não precisa estar entrando em confronto com demônios ou com anjos caídos, porque há no céu anjos, ou arcanjos, aqui no caso, né, um exército celestial que está sob o serviço de Jesus. Ele não precisa entrar em confronto com esses seres. Ele dá ordem para Miguel. Miguel é o comandante de todo o exército celestial, os exércitos celestiais. A palavra Miguel significa quem é semelhante a Jeová? É uma pergunta, né? E arcanjo significa chefe de anjo. Então, Jesus dá ordem e Miguel é quem vai abrir caminho para Jesus vir trazer a resposta da oração de Daniel. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Verso 15. Falando ele comigo, essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou, e os lábios, então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e eu não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhante a uma de um homem, uma mão no caso, me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu senhor, por que me confortaste? E disse, sabes por que eu vim a ti e tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas? E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles. Aqueles quem? Os demônios que estavam na região celestial no momento em que ele veio trazer a resposta, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vosso príncipe, porque Miguel é tido como o príncipe do povo de Israel. Agora, observe, o capítulo 11, a partir do versículo 1, trata-se da mesma perícope. Não mudou a perícope aqui, porque o próprio texto aqui, a gramática nos mostra isso. E eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. Como Daniel, no contexto do capítulo 10, diz que ele perdeu as forças, que ele perdeu a voz, que não havia nele força nem para falar, e muita gente pensa que o texto do capítulo 11 está dizendo que o personagem que apareceu para ele se levantou para fortalecer Daniel, mas é só ler o texto aqui que você vai ver que não. Daniel já havia sido fortalecido. Na verdade, observe que o capítulo 11, que é a continuação do capítulo 10, a mesma perícope, eu, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. Não é animar Dario também, nem o próprio Daniel, mas é fortalecer Miguel. Porque quem é que tem mais poder do que Miguel? O próprio Jesus.
Se fosse Gabriel, jamais ele poderia fortalecer Miguel, que é um arcanjo que tem uma hierarquia muito superior ao anjo Gabriel. E o anjo Gabriel é um anjo que é um mensageiro. Ele traz mensagens, como ele fez com Maria a respeito do nascimento de Jesus. Então, a batalha foi tão intensa, a batalha foi tão exaustiva, mesmo no mundo espiritual, que foi necessário que Jesus fortalecesse Miguel para que ele pudesse abrir caminho na região celestial para que Jesus passasse e pudesse trazer a resposta da oração de Daniel. Então, aqui o texto, dentro de uma hermenêutica, né, feita com bastante cuidado, a gente percebe que o capítulo 11 é continuidade do capítulo 10, a mesma perícope, e Jesus está dizendo que ele se levantou para fortalecer Miguel. Olha o versículo 21 do capítulo 10. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles. Aqueles quem? Os príncipes que se levantaram para bloquear o caminho. A não ser Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, continuação do 21, capítulo 11, versículo 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Então, a resposta da pergunta está passando aí no seu rodapé, Gabriel ou Jesus? Eu falo com toda certeza e faço uma assertiva. Não é Gabriel o personagem que veio trazer a resposta da oração para Daniel. Trata-se de Jesus dentro de uma doutrina chamada teofania, que veio, Miguel com seu exército abriu o caminho nas regiões celestiais onde está acampados os demônios, o reino de Satanás, e ele veio e abriu o caminho para que Jesus trouxesse a resposta da oração. E mais um ponto ainda, outro ponto muito preponderante, é que a visão do profeta Daniel, o ser celestial que ele veio, é idêntico àquele que foi visto pelo apóstolo João na ilha de Patmos, que trata-se do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha gostado, que você possa compartilhar esse vídeo, dar um like para nós aí, se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva lá no nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Eu vou ficando por aqui, um abraço, Deus abençoe a todos, um abraço a todos que nos prestigiaram aí, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Até mais.